Roberto Padovani, é um privilégio recebê-lo aqui em Brasília, viu, Roberto? O privilégio é ter aceito o convite e estar aqui com vocês. Isso, nós estamos aqui em Brasília com muito carinho te recebendo hoje e você vem num momento muito importante para a nossa economia, né? Sim. Mudança de governo, né? Agora essa reforma tributária sendo aprovada pela Câmara Federal e muita gente está confuso com toda essa história dessa reforma tributária. Mas eu queria te fazer algumas perguntas mais direcionadas aqui para o nosso segmento, que é revenda de veículos seminovos. Claro. E aí eu queria contar com o seu tempo aí e agradecer a sua disponibilidade. Um prazer falar com vocês. Preparei algumas perguntas aqui, porque eu sou vendedor de carro, não sou economista. Né? Sorte sua. Entendo pouco de economia. Mas sorte minha que nós temos parceiros como o BV, que nos traz esse benefício aqui, que é um evento hoje acontecendo aqui em Brasília, de grande importância, não só para o setor de automóveis. Aqui a gente tem empresário de vários segmentos nesse evento de hoje, né, Roberto? E assim, isso é muito importante para que as pessoas consigam entender melhor. Porque é muito fácil você ver um vídeo na internet e achar que já saiu aprendendo tudo, né? Sim. Eu acredito que essa noite aqui será muito produtiva. Mas vamos lá, eu queria te perguntar primeiro como é que você avalia esse cenário do mercado de revenda de veículos e quais são os principais indicadores que terem impacto nesse cenário. Olha, foi um mercado que passou por um momento difícil durante a pandemia. 2022 ele teve um desempenho ruim, então tem um clima muito negativo. Agora, a principal história na venda de veículos usados é renda. Se a renda estiver bem, as coisas começam a melhorar e a boa sinalização é que as condições de renda são favoráveis nesse momento. Sim, e eu te pergunto, quais fatores você acha que tem influenciado significativamente o mercado de revenda de veículos nos últimos tempos? Olha, se a gente olhar aí nos últimos 20 anos, como eu falei, de longe a principal história é renda. A gente usa uma série do Banco Central que captura não só a renda do trabalho, mas também a renda dos programas sociais. Um segundo fator importante em todas as séries que a gente modela é confiança do consumidor. Taxa de juros, obviamente, taxa de juros é importante nesse mercado, porque uma parcela das vendas é financiada. Então você tem várias variáveis que ajudam a entender a dinâmica do mercado de veículos. E como você vê essa questão da renda que você já falou, com a gestão do novo governo? Porque a gente sabe que é normal qualquer governo chegar, ser reeleito ou eleito que seja, organizar a casa e depois começar a gastança, né? Nesse governo a gente percebe que foi um pouco o contrário. O governo gastou e agora parece que está querendo organizar a casa. E com essa reforma tributária, eu ouvi uma entrevista esses dias do nosso vice-presidente Alckmin, que ele disse que a forma de tributação no Brasil é um manicômio. O que você tem a dizer sobre isso? Não, esse ponto teu é fundamental e os analistas políticos chamam isso de ciclo político dos negócios. O que é isso? O presidente ganha as eleições, dá uma arrumada na casa, nas contas públicas e prepara com isso espaço para gastar mais na segunda metade do mandato, que é quando ele olha para as outras eleições. O que você falou foi perfeito, a gente inverteu essa lógica. O governo ganha as eleições e aumentou o gasto. Do ponto de vista econômico, isso tem uma coisa boa e ruim. A coisa boa é que o governo está aumentando o programa social, isso é renda. Então, para o nosso mercado de veículos, é dinheiro e, portanto, é uma sinalização boa. A médio prazo, o governo vai ter que explicar como é que ele vai arrumar dinheiro para pagar isso. Se for via endividamento, isso pode trazer problemas mais lá na frente. Mas nesse momento... Provavelmente, né? Pode ser endividamento. A gente acha que a saída vai ser endividamento, então isso pode trazer algum estresse lá na frente. Mas agora, olhando 2023, no momento que o mercado de veículos está meio travado, isso vai acabar sendo importante. Em relação à reforma tributária, a gente vai dar uma simplificada no sistema e toda vez que você tem um ambiente de negócios mais tranquilo, você aumenta investimentos, gera emprego e gera crescimento. Então a expectativa nossa é que, aprovada no Congresso a reforma, a gente possa fazer com que o país fique mais robusto, menos sensível a choques globais. Sim. E, então você acha que essa mudança, que ao meu ver, vai tirar 5 impostos, vai ser reduzido em 2, que também serão divididos, não é isso? Sim. Você acha que isso é uma solução viável? Eu acho que é viável, assim, a ideia da reforma tributária não é trazer um alívio na carga, que seria muito importante. A ideia Alguns impostos vão baixar, outros vão subir, e eu acho que vai ficar nessa média, A ideia é assim, não sei se vai ser essa história que a gente vai discutir no Senado, mas a ideia é que seja neutra. Alguns setores vão pagar menos, mas outros vão ter que pagar mais. Sim. O que eu acho que é importante dessa reforma é exatamente o teu ponto.
é a simplificação. A gente vive hoje um sistema muito complexo que assusta o investidor, amassa o empresário. E toda vez que você tem empresário e investidor sofrendo, cara, no final das contas é menos emprego, menos renda e menos vendas. É verdade, é verdade. Mas eu vou chamar de Pandovani. Pode chamar. Tá? Pandovani, de que maneira a taxa de juros tem influenciado nas vendas de veículos no seu ponto de vista? E quais são as principais consequências dessa influência? Olha, a taxa de juros é um dos elementos que explica o mercado de veículos novos e usados, principalmente os veículos novos. Por quê? Uma parcela das compras de carros é financiada. Hoje estaria que hoje mais ou menos 70% todos os veículos que você vende no país são financiados. Portanto, se são financiados, a taxa de juros importa. E o que a gente tem visto aí desde 2022 é uma taxa de juros absolutamente elevada, a taxa básica está em 13,75%. Isso tem um spread, isso chega mais alto para o consumidor e com taxas tão elevadas você acaba financiando menos e, portanto, esfriando o mercado consumidor. E além do mais, aumenta a inadimplência, né? Porque muitas vezes o cliente vai no impulso para comprar financiado e depois ele mesmo não consegue pagar. Foi um pouco a história da pandemia. Todo mundo nesse país tomou dívida em 2021, a taxa de juros estava lá embaixo, né? Por conta ali dos estímulos para a economia se recuperar. E quando todo mundo se endividou, duas coisas aconteceram. Primeiro, a inflação subiu, isso matou a capacidade de consumo da população, né? O teu salário não acompanhou a alta dos preços do final de semana no supermercado. E depois teve o Banco Central reagindo com juros. Quando você soma a inflação com juros altos, a prestação que você pagava todo mês aumentou muito em relação à renda. E aí a gente teve como resultado uma alta importante de inadimplência no final de 2021 e 2022. Muito bom, o bate-papo está muito bom, mas já está quase acabando, Pandovani, não vou tomar muito seu tempo. Existe alguma previsão de mudança nas taxas de juros para os próximos meses ou até mesmo no próximo ano? E também como você enxerga um possível impacto dessas mudanças nos negócios de vendas de seminovos? Como eu te falei, é o nosso público aqui de hoje. Não, e vai ser a conversa nossa hoje. O mercado de veículos está travado, está sofrendo com juros elevados, mas tem uma excelente notícia, é isso que eu vim fazer aqui. O Banco BV tem essa parceria com todos os nossos clientes, a gente quer transmitir essa ideia. O que vai acontecer? A inflação está caindo de modo importante no Brasil, isso traz fôlego para a renda, mas mais do que isso, o Banco Central provavelmente no mês que vem, em agosto, começa a cortar juros e começa a cortar não é só em agosto, ele começa a cortar ao longo dos próximos meses e deve fechar o ano que vem num patamar aí de 9%. Oh, maravilha, hein? Portanto, você vai trazer um alívio no endividamento das famílias, a demanda por veículos sobe. Isso já tem relação com essa desaceleração de gasto do governo? Isso, assim, a gente está hoje num momento que o governo gasta muito. Se o governo talvez gastasse menos, o Banco Central poderia cortar mais rapidamente os juros, mas não é um drama. Como economista, Pandovani, você acha que o Banco Central continua com uma certa independência? Ou o governo já está começando a interferir no Banco Central? Não, acho que continua com a independência, foi um teste importante, foi a primeira transição política que a gente tem com o Banco Central independente. O Banco Central levou... a gente imaginava que o presidente era de direita e ele está se adaptando muito bem com o novo governo, né? Isso mas ele está sendo cuidadoso, mas mais do que isso, o Banco Central resistiu às pressões políticas e vai cortar juros, não porque o governo quer, mas porque as condições econômicas permitem. Portanto, foi um teste importante no país e a gente percebeu que mesmo com transição política, a gente consegue ter uma gestão da economia feita de modo profissional. Maravilha. Pandovani, e você acha que houve alguma flexibilização no crédito para financiamento de veículo recentemente? O Banco BV também, eu quero saber, que é o patrocinador aqui do nosso evento hoje, tem oferecido condições mais favoráveis aos compradores? Olha, a gente está percebendo, isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje aqui, a gente está percebendo um momento de queda da inflação, queda de juros, recuperação do mercado. E nesse momento de recuperação de mercado, o Banco BV quer estar junto com seus parceiros. Então a gente está voltando para o mercado, voltando com cautela, obviamente, mas a ideia é acompanhar a retomada desse mercado. E no seu ponto de vista, o mercado tem percebido essa reação do Banco BV? Eu acho que o Banco BV ele tem se antecipado aos ciclos, né? A gente foi um pouco mais cauteloso, procuramos proteger nossos parceiros em 2021. Agora, com as condições econômicas melhores, a gente está incentivando a volta do mercado. Então, a ideia é sempre estar próximo e aproveitar os ciclos econômicos. Muito bem. E quais são os principais desafios que os compradores enfrentam ao obter um financiamento para a compra de um veículo atualmente, no seu ponto de vista? Hoje, eu acho que o principal problema hoje é que os juros são caros e os bancos estão receosos.
À medida que os juros vão caindo, as famílias reduzem o seu endividamento, a inflação permite aumento na renda, os bancos também ficam mais tranquilos. Então, as restrições que a gente sofreu nos últimos meses, que foi muita dívida e juros elevados, elas estão sendo superadas gradualmente, mas tudo sugere que 2023 e 2024 já vai ter sinais melhores. E para finalizar, Padovani, tem algum cliente que você específico que você acha que está tendo mais dificuldade para conseguir esse crédito? O caso das famílias foi complicado, porque as pessoas se endividaram muito, e não só se endividaram, elas se endividaram e em cima dessa dívida teve aumento da inflação, que pega na renda, e aumento de juros. Portanto, as pessoas passaram a comprometer uma parcela importante do seu salário para pagar a dívida. Essa parcela sofreu muito na pandemia, e eu acho que o que vai mudar o jogo agora é justamente isso. As famílias devem ter um endividamento menor, e principalmente o custo sobre salário dessa prestação deve se reduzir. Então, em resumo, eu acho que o empresário tem que acreditar no mercado, não é isso, Padovani? Tem que voltar a investir como já teve essa vontade, esse apetite no passado e acreditar que o mercado vai melhorar, não é isso? A nossa vida é difícil porque a gente tem que sempre olhar um passo além, tá? Sim. O que a gente vive hoje é uma situação complexa, mercados travados. Agora, eu queria passar a mensagem que queda da inflação e queda de juros é injeção de recursos na veia para o mercado dos veículos usados, portanto, todos têm que estar preparados para essa retomada. Muito bem, a produção aqui do Padovani já está pressionando ali, porque já está na hora de ele apresentar o evento. Eu queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês. Padovani, deixa aí esse espaço livre para você. Você está falando aqui com mais de 800 empresários aqui do Distrito Federal, muitos deles são associados à Agência Auto. Eu estou hoje como presidente da entidade, mas representando todo o segmento aqui no Distrito Federal, e eu queria deixar esse espaço aberto aí para você falar com eles e mandar o seu abraço. Olha, eu acho que foi um momento difícil na pandemia, os mercados muito instáveis e difíceis de serem previstos, transição política, tensão política no país, tudo isso cria um clima ruim. Mas eu, como economista, olhando tecnicamente, a informação que eu quero passar para vocês dentro dessa parceria do BV é de que o mercado vai gradualmente melhorar e a gente tem que confiar olhando para frente. É isso aí, pessoal. Acreditar, e desejo a vocês bons negócios e vamos em frente. Juntos somos mais fortes e vamos ainda mais longe. Valeu! Valeu, pessoal!